posse. Eu me encontro na posse. Neste caso aí não será uma ação preventiva. Por quê? Porque já ocorreu aí neste caso aquilo que a gente chama de turbação, tá? A turbação nada mais é quando já houve uma violência a esta posse. Mas eu continuo, eu detenho a posse da coisa ainda. Então, eu botei aqui como exemplo, ó, ação de manutenção de posse. Esta ação é cabível quando houve turbação. Ou seja, quando já houve violência à posse. Exemplo, estou na minha fazenda, chega um grupo de pessoas, derruba a cerca, corta o arame farpado, cerca a fazenda, né? Fecha a estrada que dá para a fazenda, proibindo inclusive o acesso de quem vem e de quem quer sair, como por exemplo para vender a colheita de frutas, né? Ou levar o leite para a fabricação de queijo, manteiga, seja o que for, tá? Então isso já me causou um problema, já me causou um prejuízo, já usaram de violência na minha posse e, para tanto, esse tipo de ação que tem que ser utilizada em casos como esse seria a ação de manutenção de posse. Observem que a primeira é preventiva, o dano não ocorreu ainda. A segunda é uma ação de manutenir você na posse, ou seja, você não perdeu a posse ainda, mas já sofreu um prejuízo. E a terceira seria a ação de reintegração de posse, né? Esta ação, diferentemente das duas outras anteriores, essa você já sofreu um prejuízo a mais, a lesão sofrida por você já é mais grave, inclusive fazendo com que você venha a perder a posse do bem em que você se encontrava, tá? Esta ação vai ter lugar em caso de esbulho, é diferente de turbação. Esbulho já é um prejuízo muito maior, esbulho, o dano caracterizado já se deu na totalidade, então é muito mais prejudicial. Ou seja, quando o possuidor efetivamente perdeu a posse da coisa pela violência de terceiros. Oi? O possuidor pede ao juiz que devolva o que lhe foi tomado. Ou seja, eu estava na minha fazenda, me botaram para fora. Já estão destruindo tudo, desmontando tudo, montando barraquinho com telhado de plástico, parede de zinco. E aquela história que todo brasileiro conhece, né? As pessoas rapidamente tomam conta daquilo que não é delas. Então, vejam bem. Esta ação cabe também quando o inquilino não devolve a coisa ao término do contrato. Ou quando o comodatário não devolve ao término do empréstimo. A violência do inquilino e do comodatário surge ao término de um contrato, né? Isso a gente sabe. Como, por exemplo, o contrato de antena, né, para televisão, né? É um contrato de comodato. Muitos telefones móveis também são contratos por comodato. Ao não devolver a coisa, abusando da confiança do locador ou do comodante, tá? O possuidor pede ao juiz para ser reintegrado na posse. Ou seja, senhor juiz, devolva aquilo que é meu, por favor. Meu no sentido de ter a posse, né? Devolva a minha posse. Lá eu estava e lá eu quero ficar e voltar. Até aqui tranquilo? Ok. Estas três ações cabem para defender móveis e imóveis, sendo fungíveis. Quando eu falo sendo fungíveis, em regra, olha bem o que eu vou falar. Em regra, neste momento, eu estou me referindo aos bens móveis, ou seja, aqueles que eu movimento, que eu retiro daqui e coloco ali, né? Porque os bens imóveis não podem ser movimentados sem sofrer perda, sem sofrer destruição, dano, né?
Então, neste sentido, neste momento, eu estou me referindo aos bens móveis. Quando a gente fala de fungibilidade, a gente, em regra, se refere a bens móveis, porque também, em regra, os bens imóveis são infungíveis. Vocês ainda lembram desse conceito de infungível? Lembram? Ok, obrigada, Cristina, que bom. Ok, então podemos seguir. Exemplo, cadê? Infungíveis, ou seja, se o advogado erra a ação, não tem problema, pois uma ação pode substituir a outra. E porque, em regra, a gente entra com uma ação, vamos supor que a gente entre com a ação, deixa eu voltar aqui para vocês, de manutenção da posse. Vamos dizer que o meu cliente tenha sofrido uma turbação e que eu tenha entrado com uma ação de manutenção da posse. Só que no decorrer do processo, deixou de ser uma turbação para ser um esbulho. A coisa evoluiu. E eles já até me tiraram da posse do imóvel. Neste sentido, vocês não precisam se preocupar, porque o juiz entende perfeitamente que isso pode acontecer e que a ação de manutenção da posse facilmente será entendida como a de reintegração de posse, tá? Porque ele sabe que é passível de ocorrer coisas como essa, né? Num processo como esse. Então, vamos lá. Além disso, o direito é mais importante do que o processo. Essa é outra discussão muito importante, que a gente tem que entender que o direito material sempre será mais importante que o direito processual. Ai, professora, tá doida? Não. Quando eu falo direito processual e direito material, eu não estou me referindo à matéria que vocês estudam, direito processual e direito material. Eu estou me referindo em relação a um processo. O que é mais importante? A maneira como é efetuado um procedimento processual ou o entendimento do juiz quanto à materialidade daquilo que você está querendo, daquilo que o seu cliente está pedindo. Obviamente, são questões de direito material que são mais importantes num processo. Até porque, se não existisse a materialidade de um processo, o mesmo nem precisaria existir, não é verdade? Então, sempre levaremos em conta tal situação. E, obviamente, os juízes também fazem isso. Então, vocês podem se acalmar. Exemplo, entra com interdito, mas quando o juiz vai despachar, já houve esbulho no processo. Já houve esbulho. Não tem problema, fiquem tranquilos, já coloquei até o artigo ali para vocês. Além disso, o direito é mais importante do que o processo. Se sua posse foi violada e o direito protege a posse das pessoas, existe uma ação para garantir esta proteção. Afinal, o direito é mais importante do que o processo, né? O direito da pessoa, essa é a verdade. Né? O que é mais importante? A pessoa que perdeu o imóvel para alguém que não deveria ter perdido? Ou se o processo está sendo bem constituído com o nome corretinho? Deu para entender? Então o juiz manda ver. É isso que está dizendo aquilo ali. No entanto, não esqueçam, nós somos dotados de formalidade, tá? Temos que ter critério com o processo. Estou falando em circunstâncias como essa que a gente está vendo aqui. Para qualquer direito, existe uma ação processual para assegurar e garantir este mesmo direito. Então, acalmem o espírito, né? Outra coisa mega importante que eu coloquei aí no nosso material, ó. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendendo? Cristina, minha loura linda, me socorre de novo. A Andréia me socorreu aí, ó. Ah, tá certo. Ok, obrigado, Magdiel.
Muito obrigada, Rosemary, Ronaldo, muito obrigada. Ok. Então, continuando aí. Outra coisa, já eu vou parar aqui, tá? Eu vou dar até onde eu achei que eu tivesse que dar mesmo, pra gente acabar num ponto bem tranquilo. E a gente depois vai seguir com o nosso trabalhinho. Prestem atenção agora na pergunta que eu vou fazer. Haja vista que vocês me responderam, que vocês sabem o que é fungibilidade e infungibilidade quanto ao direito. Vocês sabem também, porque eu já informei a vocês, que em regra, a gente só pode considerar fungível o bem móvel. Quando a gente fala em regra, porque tem exceção. E se a gente sabe o que é fungível, o que é infungível, vou lançar uma pergunta no ar aqui. Sejam rápidos. Existe possibilidade de fungibilidade em bens imóveis? Quem saberia responder isso? Sim? Ótimo. Então me explica por que sim. Abre o microfone aí e bota a boca no trombone. Vai, Ronei! Vai, Vitória! Entendo, professora, que existe essa possibilidade de fungibilidade em relação aos bens imóveis, haja vista que os meios, eles podem perecer. Existe a possibilidade de perecimento, ainda que esse bem ele seja imóvel. Eu até tô entendendo o que tu tá falando, mas o raciocínio não é bem por aí não, Rony. Basta você parar para analisar o seguinte, olha só. A regra diz que a fungibilidade é própria dos bens móveis e a infungibilidade dos bens imóveis, correto? Entretanto, há uma possibilidade que é entendida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência de existir fungibilidade em imóveis, mas é assim muito rasteiro mesmo. E não é com esse raciocínio aí que tu tá utilizando, apesar de ser um raciocínio muito inteligente e que deve ser levado em consideração, tá? Porque eu sempre falo que no direito a gente tem que abrir a mente. Não é isso? A gente tem que abrir a mente. Se a gente precisa defender um cliente de uma situação como essa que você colocou e muito bem colocada aí como sempre, eu tenho que te dar os parabéns, né? Aliás, parabéns é uma coisa que você recebe em tempo integral, acredito eu, de vários professores. Mas, obrigada. Mas, só um pedaço. Mas, se eu sou você, valeu. Se eu sou você, eu parto para um outro lado, tá? Para um outro tipo de raciocínio. Por quê? O que seria considerada essa fungibilidade? São os bens móveis que podem ser substituídos por outros bens da mesma o quê? Quantidade, qualidade, espécie, lembra disso? Sim. Lembra, Rony? Então, quando você tem essa possibilidade, como por exemplo, dinheiro é fungível, não é fungível? Eu pego 15 prata com você, não vou te devolver o mesmo, mas vou te devolver parecido. Posso inclusive te pagar em cheque, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E te dar também um pouquinho de dinheiro, não posso? Agora, como é que é isso na casa? Eu sei que o bem perece. E entendi o seu raciocínio. Volto a te parabenizar. Entendi o seu raciocínio. Mas essa possibilidade,
eu até peguei uma jurisprudência que eu ia colocar para vocês, mas aí eu achei que ia ser muito chato. Mas a doutrina já entende que, por exemplo, vamos supor que eu, você e mais 3 alunos dessa turma aí sejamos donos de um loteamento de terrenos. E você, de repente, resolve sair dessa jogada aí dos terrenos, tá? E os negócios imobiliários se permite, uma vez que você era dona em conjunto com outras pessoas, é permitido que você, ao ter saído desse negócio, seja dada a você a possibilidade de receber uma certa quantidade de terreno sobre o valor daquilo ali e que esses terrenos não sejam nem os mesmos, tá? Então, essa possibilidade existe, mas eu compreendi o que você quis falar. Na verdade, você não se referiu nem à questão da infungibilidade em si ou da fungibilidade em si. Parou para analisar aí? Mas conclui o teu raciocínio aí, Ronei. Gente, cadê o Ronei? Tá pesquisando, Ronei? Oi, professora, tô aqui. Oi. A minha linha de raciocínio, entendi o que a senhora quis dizer, né? Até de uma forma mais clara o conceito de fungibilidade com relação a fungibilidade com relação a bens imóveis, né? Mas o meu raciocínio foi justamente partindo do princípio da questão, como falei, do perecimento do bem, e não partindo dessa ideia que a senhora colocou agora, que ampliou o meu raciocínio, justamente voltado pela questão da possibilidade de substituição do bem. É a coisa que pode acontecer, acredito eu, como uma exceção, em alguns casos concretos, com os bens imóveis. Isso aí. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas... Pode acontecer, sim. Agora a senhora ampliou um pouquinho mais no raciocínio com relação ao que eu pensava. Que bom, Ronei. Você já é top. Mas vamos seguir aqui no nosso raciocínio, vamos dar sequência à aula que eu quero ver vocês trabalhando. Vamos lá. O que eu quero que você... Tranquilo aí, Ronei? Tranquilo sim, professora. Entendi. Tranquilo sim. Beleza, beleza. Olha, Maicon, o Ronei, vou te falar, o Ronei é top, né? Mas eu confesso a vocês que... Ai, eu elogio demais vocês, né? Que saco. Mas olha só, o Maicon falou aí, a turma de vocês já é elevada. Já é elevada, vocês podem ter certeza disso. Top Master Plus. Só não fala isso quem não percebe. Eu percebo. Vocês só precisam ser instigados. E serão. Vamos lá. Outra coisa muito importante que eu coloquei aí pra vocês. Que é isso, gente? É o microfone ligado aí. Bom, outra coisa muito importante aí, ó. Estas ações devem ser propostas no prazo de até 1 ano e 1 dia da agressão. Cara, parece maluquice eu falar isso pra vocês, né? Porra, 1 ano e 1 dia? 1 ano e 1 dia. Até 1 ano e 1 dia da agressão, nós temos a famosa posse nova,
que por muitos doutrinadores é encarada como uma simples detenção, né? Nós sabemos até que a detenção tem um caráter de subordinação da pessoa, né, com a coisa, como, por exemplo, o meu motorista, o meu caseiro, a pessoa que trabalha na biblioteca, entre outros fatores. A regra diz que existe uma relação de subordinação entre a pessoa e a coisa e a outra pessoa que por interferência pode agir. No entanto, por uma forma talvez de política jurídica ou de ficção jurídica, entende-se neste sentido aqui que até 1 ano e 1 dia sofri hoje, né, o esbulho na minha posse. Fui retirada da minha posse. Eu tenho até 1 ano e 1 dia para requerer a minha reintegração. Olha bem o que eu tô falando. Com mais facilidade. Eu não estou dizendo que é impossível posteriormente. Eu estou dizendo que a gente possui uma facilidade maior, inclusive permitindo que seja por forma de liminar este pedido. E geralmente o juiz concede. Agora, após 1 ano e 1 dia dessas situações que nós colocamos para essas 3 ações, a coisa se complica um pouco mais. Porque após 1 ano e 1 dia, já se caracteriza-se uma posse velha. Então, muito cuidado com essa situação. E para quem gosta de uma boa briga, né? Para quem tem problemas, por exemplo, com aquelas questões de no meu terreno tem várias casas, né? Vale também para situações análogas a essa. Quando, por exemplo, um vizinho faz uma obra com a janela aberta para tua casa, com o espaço entre a janela e o seu terreno sendo o espaço que a lei dispõe e a pessoa não respeita, você tem esse mesmo 1 ano e 1 dia para entrar com a ação. Porque depois a coisa sempre se complicará. Exatamente por uma questão de prazo. Então, vamos ver aqui, ó. Pois dentro deste prazo, o juiz pode liminarmente determinar o afastamento dos réus que só têm até então a detenção. Após esse prazo, o invasor já tem posse velha, como eu falei para vocês. E o juiz precisará de mais elementos para afastar o réu antes da sentença. O que significa dizer que depois disso, né, o problema só se intensifica. O juiz necessitará de mais elementos probatórios, né, para que encharque o processo de provas e que ele, por verossimilhança, venha a decidir aquele contexto, né, aquela lide que está em pauta ali no momento. Então, vamos lá. A liminar é uma decisão que o juiz pode conceder no começo do processo. Já a sentença é uma decisão que só vem no final do processo. E nesse tempo todo, os réus estarão ocupando a coisa. Olha aqui, né? Por isso é preciso agir dentro do prazo de 1 ano e 1 dia. Detenção ou posse nova. Botei gritando ali para vocês. Para se obter uma grande eficácia na prática. Se o réu tem posse velha, o juiz pode negar a liminar, mantendo o estado de fato, até que após formar todo o processo, o juiz julgue o estado de direito. Temos aí a súmula 487 do STF, né? O proprietário sempre vence o possuidor. Afinal, a posse é um fato provisório e a propriedade é um direito permanente, em regra, tá? Então, se liguem nisso. Posse, como eu já falei para vocês, estou usando essa blusa aqui e vocês olham e ela pode parecer que é minha, não é verdade?
Mas entra uma louca aqui por essa porta, tira a minha blusa e fala, não, esta blusa é minha, pode tirar e me devolver. E aí cabe a mim provar se eu sou simplesmente uma posseira ou se eu sou realmente a proprietária. Ou se também eu sou uma pessoa com direitos, né, que me valem naquele momento de ingressar com a ação, como é o caso de um locatário ou de um arrendatário. Eu posso agir neste caso em nome do verdadeiro proprietário. Tranquilo isso aí? Vocês hoje não querem falar comigo, né? Ai, 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 ai. Vamos lá. Aí eu botei essa observação aí para vocês também, né? Direito aos frutos e aos produtos. Isso é muito simples. Oi. A senhora falou sobre a questão da posse velha, né? Que se dá após 1 ano e 1 dia da não manifestação, né, de quem detém a propriedade. Uma negação. Eu não tô te ouvindo. Agora é que eu não tô ouvindo mesmo. Bom, agora eu estou completamente surda. Vocês estão me ouvindo? Ou só eu que não estou ouvindo vocês? Porque eu não ouço. Alguém mais fala comigo? Tá me ouvindo? Tô. Show. Eu acho então que o problema é com o Ronei mesmo, hein? É. Entendeu? Continuamos ou paramos? Tá. Ronei, se você conseguir, você volta aí, tá? Eu vou seguir aqui pra gente dar aquela parada pra poder fazer aí o trabalhinho da gente. Direito aos frutos e aos produtos aí, ó. O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos e aos produtos da coisa possuída. Então, isso é só leitura, isso não tem nenhuma interpretação não, tá, gente? Eu só coloquei como uma forma de material mesmo pra vocês. Então, o arrendatário de uma fazenda pode retirar os frutos e os produtos da coisa durante o contrato. Óbvio, né? Imagine, eu arrendo um imóvel e não posso retirar os frutos dali, né? Principalmente se isso não consta nenhuma espécie de proibição contratual. Então, naturalmente, eu poderia. Os frutos diferem dos produtos, pois estes são esgotáveis. São exauríveis. Exemplo, uma pedreira. Enquanto os frutos se renovam, recursos renováveis, né? Os frutos podem ser naturais, exemplo, cria dos animais, fruta das árvores, safra de uma plantação, ou industriais, exemplo, produção de uma fábrica de carros, ou civis, como exemplo ali, um aluguel de casa alocada e juros de dinheiro aplicado num banco também pode ser encarado como uma situação de lucro civil, né? O possuidor de má fé, o de má fé, não tem esse direito. Ou seja, ele não pode usufruir de nada. Se ele tem má fé e ele usufrui, ele vai ter que arcar com as consequências. Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Então, marquem aí que eu parei na 16, porque senão não vai dar tempo da gente fazer o nosso trabalhinho aí. Eu gostaria que vocês fizessem esse trabalhinho numa boa. Esse trabalhinho é um trabalhinho que não vai trazer prejuízo a ninguém. Eu só quero realmente sentir como é que tá a turma em relação à matéria.
Esse trabalhinho vocês não vão precisar me enviar. Acalmem o coração, tá? A gente só vai corrigi-lo depois que vocês tiverem feito, obviamente, né? Oi, vocês estão me ouvindo, não, né?